Olá, eu sou Heber Juncker, sejam todos muito bem-vindos aqui. Essa é a segunda devocional da série Filipenses, a Carta aos Filipenses. Eu estou usando como base os devocionais aqui do meu livro devocional de Filipenses, Alegria e Compromisso. Aqui nós temos 22 devocionais de toda a Carta de Paulo aos Filipenses. Eu estou fazendo então um resumão aqui nessas 10 e aprofundando um pouquinho mais algum tema. Se você quiser adquirir, pode comprá-lo no site da editora, w4editora.com.br ou em nosso site hebertjuncker.com. Mas vamos lá. Paulo começa essa carta da seguinte maneira: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Filipenses 1, versos 1 e 2. Algo que me chama a atenção nesses versos e que quero destacar aqui é o destinatário da carta. Paulo escreve o seguinte: a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Interessante que nas cartas de Paulo, na Bíblia, sempre contém no começo o autor da carta e seu destinatário. Hoje não usamos mais cartas, né? São e-mails que são enviados às pessoas. E no e-mail, se a pessoa não escreve seu nome no começo, a gente dá uma olhadinha no endereço eletrônico e já imagina quem é, quando dá para imaginar, quando dá para entender quem é, não é? Mas o destino da carta aqui é muito importante, que é para todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Paulo, portanto, está dizendo o seguinte, que Cristo é a fonte de suas vidas e Filipos é apenas a esfera onde eles viviam. Ambos são muito importantes nessa carta, porque revela a identidade deles, que são crentes em Jesus Cristo, morando na cidade de Filipos. Agora, Paulo usa a palavra santos para descrevê-los. Isso não significa que são perfeitos, são super crentes, mas tem o sentido de pessoas separadas por Jesus para viver os propósitos de Deus naquele momento na cidade de Filipos. É bem específico isso. E outro detalhe super importante aqui no começo é que eles estavam em Cristo. Esse é o destaque de Paulo aqui. Portanto, a identidade, a profissão deles passavam por quem eram e estavam subordinados, que era Cristo Jesus. Isto é, não apenas eles eram de Jesus, mas eram conectados com Ele, tornaram-se parte dele. Isso significa ter a imagem correta deles mesmos. Significa servir ao outro como se estivessem servindo a Cristo. E então, a primeira dica clara de como viver e crescer como discípulo de Jesus é não somente entender intelectualmente que somos de Jesus, mas é importante assumir diante de Deus e das pessoas a nossa nova identidade, que é ser e estar em Cristo. Tudo que fazemos deve ter como princípio fazer para Cristo, porque estamos em Cristo. Seja no trabalho, seja em casa, enfim, tudo precisa ter a conexão do amor e a obediência a Cristo, a Ele que nos salvou, que nos libertou. E ao ler através dessa carta aqui, a gente pode perceber 3 proposições importantes que governam a vida. E a primeira delas se refere a todos aqueles que estão sem Cristo. Houve uma época em que todos éramos sem Cristo, né? Portanto, vivíamos independentes de Deus. Como Paulo escreveu na carta aos Efésios, estávamos sob o controle do Deus desse mundo, conduzido por forças dos quais não sabíamos. Nossas vidas eram fundamentadas pelas mentiras que inculcavam em nossas mentes, que vinham naturalmente de Satanás, o pai da mentira, o príncipe deste mundo tenebroso. Essa é a linguagem que Paulo usa nas cartas, especificamente aos Efésios, descrevendo quem eles eram sem Cristo, que eram aqueles que viviam sendo governados pelo pecado, pelo diabo, o príncipe deste mundo. Depois veio um tempo em que, segundo, todos estavam em Cristo. Isto é, Ele entrou em nossa vida e nós entramos na dele. E sua vida fundamentou nossas vidas, fazendo-nos viver pela fé em seu trabalho e em sua pessoa. Por causa dele, do que ele fez por nós, podemos nos relacionar com Deus o Pai e receber o Espírito Santo. Nós não apenas exercitamos a fé no que ele fez ou disse, nós começamos a conhecê-lo intimamente na oração e por revelação através da sua palavra. Nós nos tornamos parte dele e uma parte vital da vida. Como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5,17. Então, à medida que vamos nos relacionando com Ele, nos conectando com Ele, o amando e amando o que Ele ama,
nossas vidas ficam mais e mais parecidas com a dele. Isso torna o foco de todas as nossas atividades. Isso leva a gente a focar nossa vida nele. O meu trabalho, tudo que eu faço é para ele. Minha vida em família só faz sentido por causa da presença dele na minha casa. Tudo é por ele, tudo é para ele, junto com ele. Vivemos um relacionamento próximo, um relacionamento íntimo com ele, tudo por causa dele, onde nós estivermos. Ou seja, nossas vidas estão cada vez mais vividas em seu nome, para ele, por causa dele. Ele se torna o foco de todas as atividades que a gente tem. E por último, terceiro, todos estaremos com Cristo. Ou seja, vai chegar um dia em que a única coisa que faremos é desejar estar somente com Ele, vê-lo face a face e para sempre. Este é o maior motivo para se viver, nos preparar para estar com Ele. A carta de Paulo aos Filipenses fala basicamente da alegria de estar com Cristo. É por causa dessa alegria que superamos a dor, as tristezas, as pressões, os traumas e as tempestades da vida. Queridos, essas 3 proposições governam a vida. Qual delas tem guiado e governado a sua vida? A forma como você vive sua vida revela naturalmente quem governa você. Uma vida sem Cristo é governado pelo mundo, pelo pecado e pelo diabo. Uma vida em Cristo é governada pelo Senhor Jesus, que entrou em sua vida e tem se revelado respondendo suas orações por meio da sua palavra e da vida em comunidade, a vida no corpo de Cristo. E uma vida com Cristo é governada pelo propósito e desejo de viver com Ele eternamente. Não somente em alguns momentos culticos, alguns momentos que a gente sente Deus. Sua motivação, queridos, é Cristo, tem que ser isto. Paulo escreveu o seguinte sobre isso: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Paulo não está desistindo da vida, de viver, mas está descrevendo a motivação correta do seu coração para se viver, que é Cristo. Quem eu sou? Quem é você? As escolhas e os frutos vão revelar. Que nossa vida seja pautada por viver, por escolher viver em Cristo e com Cristo. Se este vídeo abençoou você, peço que você dê um like nele, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe um comentário daquilo que Deus ministrou ao seu coração e não se esqueça de compartilhar o link desse vídeo com seus familiares e amigos. Que Deus te abençoe neste dia. Um forte abraço.